mesa de hoje um tema muito especial. Estamos com mulheres que inspiram. São mães, cuidam das suas famílias e ainda são empreendedoras. Estamos aqui hoje com a Rafaela Dias, a Rafa Dias, a mãe do Davi e do Empório Amelinha. Estou também com a Rafa Mica, né, a mãe do Otávio e do Pedro e empreendedora do Boa Gastrobar. E também agora, né, recém-aberto o Boa Cafés e Vinhos, né? E a Rosângela Manes, a mãe aqui do Fábio Murilo, do Gabriel, do Nicolas, uma galerinha. E ainda a gente conseguiu tempo para estudar e ser a arquiteta do Escritório Espaço 4. Isso mesmo. Então, sejam bem-vindas, meninas. Obrigada. Né? Aproveitar e vamos começar um pouquinho falando sobre o empreendedorismo, sobre como que vocês escolheram esse ramo de atuação, o porquê, né? Contem tudo para nós. Quem que quer começar? Vou começar então. Vai. Então, eu até estava conversando com a Rafa aqui antes e comentando que, na verdade, a minha vida foi muito assim, seguir os rumos que a vida foi me levando. Desde que eu nasci, desde que eu lembro que eu existo, eu gostava de desenhar, sou artista, desenhar, pintar. Então, eu sempre soube que ia desenhar, mas não sabia o quê. Aí tive uma desilusão amorosa aos 18 anos e acabei indo ficar uns dias na casa da minha cunhada, que era arquiteta. Muitos conheceram a Eliane Bugai, que faleceu há alguns anos, né? E eu acabei ficando trabalhando com ela. Na época, meu pai não queria que eu estudasse fora, não tinha nenhum curso de artes por aqui. Acabei trabalhando com ela por 15 anos. Aí, depois desses 15 anos, aprendi muito, muito, muito. Tanto de projeto de arquitetura, quanto interiores, paisagismo. Aí falei, não, vou mudar de áreas, não quero mais isso, tal. Fui estudar produção de moda. Daí depois eu entro nesse detalhe do mãe junto aí, mas foi bem na época que eu descobri que estava grávida do mais novo, que tinha passado no vestibular, acabei estudando, cursei, mas como eu não tinha parado de trabalhar, não consegui sair da arquitetura. A arquitetura me escolheu, não fui eu que escolhi a arquitetura. E aí, no decorrer, mas saí de lá do escritório por conta dos estudos, mas continuei trabalhando sozinha e fui conhecendo mulheres maravilhosas. E aí, o tempo foi passando e eu resolvi, então, estudar arquitetura, já que a profissão tinha me escolhido. Eu me formei recentemente, foi em 2022. Lá também conheci outras mulheres que são minhas amigas e hoje a gente tem um escritório que, inclusive, é no mesmo espaço físico que o ECOA Lab. O projeto daqui do ECOA é nosso, do Espaço 4, e somos em 4 profissionais. A Ana Borba, a Mônica Andrade, a Jo Martins e eu. E trabalho com isso já há mais de 30 anos, então a profissão foi atrás de mim. E é assim que eu sigo minha vida. Muito legal essa história. Não, o meu foi da mesma forma, né? Não escolhi, me formei, né? Sou formada em administração, então na faculdade eu não fiz o TCC, foi um plano de negócio. Então, nós tivemos na época que começar e montar uma empresa, né? Mas assim, eu trabalhava, era executiva, tal, mas nunca tive sonho de ser uma empreendedora. E os anos se passaram, acabei saindo, tive meu segundo filho, né? Então também fui mãe nova. O Otávio já tá com 18 anos, né? Então, assim, aí comecei depois, mesma coisa, trabalhar depois, estudar, né? Fiz ao contrário ali, né? E aí acabou que teve uma oportunidade, veio pandemia, né? Acabei iniciando com a Mary Kay, vendendo tudo, daí me formei diretora de vendas, então tem 9 anos que agora eu sou consultora de novo, né, mas fiquei por 6 anos e meio sendo diretora de vendas, então tendo equipe, já tive mais de 100 mulheres na equipe, né, e aí veio a pandemia, então com a pandemia não podia sair de casa, então uma das normas da empresa, e por ser multinacional também, então é muito, né, regrado, enfim, um monte de coisa.
E aí acabou surgindo uma oportunidade de abrir uma pizzaria, né, um delivery. Então nós começamos com uma pizzaria, que era Albuquerque, né, que é o sobrenome do meu irmão, eu e meu sobrinho. E aí ele já tinha o Empório Albuquerque. E aí no espaço onde é o Boa. E acabou vindo mais um sócio e nós acabou criando ali, né, o Boa. Então o Boa, quando nós estávamos conversando, um motivo, uma palavra pequena, né? Então, onde que nós vamos? Vamos no Boa, como que você tá? Tá tudo de boa? E começou, né? E aí, o Boa tá fazendo 4 anos agora, né? Fez agora, de 21. Então, 4 anos. E aí, há 2 anos que está somente eu e meu esposo, como, né, compramos a parte dos outros sócios. E há 1 mês que nós inauguramos o Boa Cafés e Vinhos. Então, que também é uma proposta totalmente diferente, né? E aí eu não sonhei em ser empreendedora, nada disso. E meu marido também, nós nos formamos juntos, né? E aí acabamos empreendendo nisso tudo e já estamos vendo planos para frente, né? Então, daí não para. Então, foi assim. Muito legal. E você, Rafa? Temos aqui uma coincidência boa. Eu também não escolhi empreender. Eu vim morar no Paraná faz 1 ano, exatamente 1 ano. E quando eu vim, eu já tinha o Davi. Desde que eu engravidei, eu tinha como propósito e seguir que eu queria não ia trabalhar e que eu queria acompanhar o meu filho intensamente. Eu não queria ser uma mãe que falasse, meu Deus, eu não vi meu filho crescer, o tempo passou e eu não percebi. E hoje meu filho está com 1 ano e 6 meses e eu posso dizer que eu realmente consegui colocar aquilo que eu sonhava em prática, porque por mais que o tempo passe rápido, eu acompanhei todas as fases do meu filho. E empreender foi um acessório, foi algo que veio para a minha vida sem que eu percebesse. Eu até gravei um vídeo para o meu Instagram explicando como que surgiu a Melinha. Eu ia para Minas com bastante frequência, na verdade eu vou com bastante frequência, a cada... Todo mês eu vou para visitar os meus pais, toda a minha família mora em Minas, sim. E sempre que eu ia, eu recebia encomenda. Ai, nossa, você é mineira, não acredito, traz um queijo para mim. Ai, não acredito que eu já fui para Minas, comi tal coisa, traz. E eu sempre trazia por encomenda, não cobrava, era o preço de custo. Aí teve uma vez que eu fui de carro, nós não fomos de avião, porque meu esposo foi junto. E eu tava com uma caixa com 10 queijos. Eu falei, meu Deus, vou começar a vender queijo. E eu trouxe esses queijos. Eu lembro que eu não gastou um fim de semana, vendi tudo. E eu falei com meu esposo, eu falei, eu vou começar a fazer pão de queijo. E eu vendo para o pessoal aqui no condomínio, ele leva para a empresa, e assim começou. E até esse momento, eu estou conseguindo conciliar a maternidade com o meu empreendimento, sem que isso traga algum peso para mim, culpa. Tem que confessar que às vezes eu carrego, mas é isso. A Melinha surgiu dessa forma. E até só para, talvez o pessoal não acompanhou lá do teu vídeo, para frisar, né, o nome, a escolha do nome, que é uma homenagem à sua mãe. Conta um pouquinho. Sim, a Melinha é uma homenagem à minha mãe, apesar que eu tenho vários clientes que me chamam de Amelinha, eu acho uma graça. Mas o dom Deus deu a ela e dividiu um pouquinho só comigo, porque minha mãe é cozinheira-chefe e eu brinco que eu só sei fazer pão de queijo, não me pede para fazer mais, faço o básico. E o significado do nome Amélia
eu tive a curiosidade de pesquisar antes mesmo de colocar o nome Amelinha, por causa daquela música. É a Amélia, que era mulher de verdade. E o nome Amélia representa mulher de força, garra e prosperidade. E todos esses adjetivos enquadram muito bem para minha mãe. Então, por que não eu colocar a Amelinha, trazer a Amelinha para o Paraná? Ai, que gostoso. Ficou lindo. Sim. Muito bom. E nós estamos aqui, como vocês já sabem, com o patrocínio da Coralina. Né? Hoje ela trouxe para nós um bolo lindo, maravilhoso, de mirtilo e limão siciliano. Vou Gente, fazer dar o uma provinha sacrifício aqui pra ver, de experimentar. né? Eu já tive a oportunidade de experimentar até aqui, né? Na Hive. É tudo que ela faz é maravilhoso. E lá na sua loja, né? Na Ruz, em alguns encontros. É tudo divino. Porque ela faz bem Muito artesanal bom. mesmo, com ingredientes selecionados. Então, é um lugar também Delicioso. especial para ir com a família, comer, prestigiar lá a Coralina. Muito bom. Comentei agora há pouco com a Soraya sobre um bolo que ela faz, que é o meu preferido, que é Floresta Negra. Delicioso. Parabéns à equipe Coralina. Realmente muito bom. E para nós estarmos degustando então esse bolo, vamos entrar no assunto maternidade. Né? Quero que vocês contem, já comentaram, deram uma pincelada de como a maternidade entrou aí na sua vida, o que significa ser mãe para você. Muitas já deram um spoiler, né? Mas que para a gente frisar, se o que começou antes, né? A mãe, né? A maternidade ou a mulher, né? Empreendedora. A mulher mãe ou a mulher empreendedora, como é que foi isso, né? Como é que é ser mãe? E como nós temos aqui na Ruiz Decor, como nós vendemos muitas mesas, nós temos o desejo de que as pessoas passem tempo à mesa com as suas famílias e levamos a frase da Dev Tyrus, né, que diz que é no coração, é no lar, né, que o coração se forma e é a mesa que ele se conecta. Então, eu uso aqui o espaço da Ruiz Decora Mesa para me conectar com pessoas tão especiais, tá conhecendo. Então, hoje, mulheres incríveis, empreendedoras. Vamos começar pela Rafa, para ela contar. Foi planejado? Como é que foi? O Davi foi planejado, muito planejado. Graças a Deus não demorei a engravidar. Quando nós programamos 3 meses, eu já estava grávida e foi uma gravidez muito abençoada. Ele foi gerado a gravidez toda em Carambeí. Na época, meu esposo morava em Carambeí e eu tinha que trabalhar em Minas. Então, eu vinha cada 15, 20 dias. Eu via, meu pai até brincava, esse menino vai nascer dentro do avião, porque você não sossega. Mas você trabalhava do quê em Minas? Eu trabalhava como advogada. Ah, olha só. E aí, quando eu vim pro Paraná, eu não mais trabalhava, eu abri mão da minha profissão. Na verdade, desde que ele nasceu, foi uma combina que eu fiz com meu esposo de que eu não queria mais trabalhar para que eu vivesse a infância, os primeiros passos do meu filho intensamente. Muitas vezes foi bem assim, principalmente aqui, porque eu não tenho rede de apoio nenhuma, nós não temos familiares, não temos ninguém aqui. E meu esposo sempre me ofereceu para a gente contratar uma babá. E eu falei, jamais. Vamos contratar uma pessoa para cuidar da casa, mas o Davi, eu não abro mão. Eu jamais quero chegar em casa e a babá me contar que hoje ele bateu palminha, que ele cantou parabéns a primeira vez. Eu quero viver isso tudo.
E eu tenho vivido, quem conta isso para o meu esposo sou eu falo, nossa, eu não acredito que ele fez isso. Foi hoje, aprendeu tal coisa, aprendeu isso. Então, desde que eu engravidei, que Deus me concedeu essa graça, eu levo a maternidade da forma mais leve possível. Não estou aqui romantizando para ninguém e falando que é tudo muito fácil, que não realmente é difícil, a gente tem os desafios. E ouvi uma expressão que me marcou porque eu levo isso em prática às vezes, que é nasce uma mãe, nasce uma culpa. Eu falo, meu Deus, eu tinha que estar fazendo isso, meu Deus, tinha que estar fazendo aquilo. Mas, graças a Deus, eu acho que está indo tudo encaminhando da forma como eu planejei e programei, sou bem metódica. Então... E tá programado mais algum bebê aí? Tá programado, mas ano que vem, então, se Deus quiser, eu preciso colocar uma filha agora, dar luz a uma filha, que é a loja física, que esse ano, mas ano que vem, se Deus me abençoar, eu vou trazer mais um neném pro irmão ou uma irmã pro Davi. Que benção. Você. Então, a minha rotina de mãe, né? Lógico, eu fui meu filho pela idade, como eu comentei, então eu fui mãe. Comecei, né, sendo mãe primeiro, né? Então, descobrindo. Acabei que fui morar fora, né? Ele é londrinense, então não nasceu aqui e tudo. E minha mãe ficou um tempo comigo, 15 dias e veio embora. Então, eu tive que aprender tudo sozinha com a maternidade, né? Tinha minha tia, a vizinha ali, mas a questão de maternidade, o choro, o que significava, a papinha, e aí, como que dá, o que faz, né? Tá chorando de cólica ou é manha, né? Então, eu tive que aprender, né? Estava nova também, né? Estava com 19 anos, né? Quando eu fui mãe. Então, tudo do zero, né? Então, acabei com 8 meses voltando para cá novamente, né? E aí, depois de um tempo, quando ele estava com 2 anos, então eu consegui viver com o mais velho a maternidade, né? Então, desde eu deixar mamar mais tempo, né? Ver ali os primeiros passos, toda essa parte aí, com o primeiro foi super tranquilo. Quando ele estava com 2 anos, eu comecei a trabalhar em março e ele fez 2 anos em março, né? Então, foi muito mais tranquilo. E depois veio faculdade, então ele ficava na escola o dia inteiro, eu trabalhava o dia todo, ia para a faculdade à noite. Então, minha mãe e meu pai pegavam ele na escola, né? Ou, na época, meu esposo pegava depois, também ficava com ele à noite. Então, ele ficava com ele à noite. E aí, eu via ele muito pouco, né? Então, é uma escolha aí, como a gente falou, né? A questão da culpa. Então, assim, agora eu tenho filho, eu ficava o dia todo, lógico que no começo a adaptação, era choro, porque ele era só eu e ele, né? Eu e ele e meu esposo. Então, era nós 3, né? Então, não tinha aquela coisa, assim, de ter uma outra pessoa, de ficar com outra pessoa por 2 anos, né? Então, era um grude, que eu falo assim. E aí, acabou passando os anos, tudo. Quando o Otávio estava com 8 anos, eu engravidei novamente. Então, aí foi uma gravidez bem planejada, né, com mais calma, mas era aquela coisa assim, vou trazer ele no bebê conforto para trabalhar, né? Então, por quê? Porque é aquela coisa já da correria, né? Então, quando ele nasceu, também, mesma coisa, já foi mais tranquila a gravidez dele, mas com 10 dias antes dele nascer, eu viajava muito, né? Então, tinha bastante clientes em Curitiba, e na região, né, eu era executiva do jornal, então acabou que era a correria, né, então com 10 dias antes que eu peguei a licença, então viajava, pegava estrada, tudo normal. E aí, quando veio o Pedro, nós tivemos, né, algumas questões ali em maternidade com ele, então foi um pouquinho mais sofrido ali, né, no início. O que o do Otávio foi super tranquilo, a gestação, a gravidez, enfim. O dele, ele acabou tendo alguns probleminhas ali no nascer, eu também, né, e acabou que nós ficamos ali 8 dias na maternidade, né, até nós 2 temos alta e
tudo bem, né? E aí acabou que mudou totalmente o plano, então eu era executiva quase 7 anos na empresa, depois eu saí, né? Então mudou totalmente a forma, aí que fui para Mary Kay, para tentar ficar mais um pouco com eles, mas também era a escola, né? Então eu ficava o dia inteiro na escolinha, já tinha terminado a faculdade, né? Quando eu terminei, eu estava grávida de 1 mês, né? Então terminei a faculdade e engravidei do Pedro, né? Então foi aquela questão bem mais planejada, o dele. Porém, nós temos uma rotina noturna, né? Então, abre à noite, o Boa abre à noite. Então, hoje, assim, até eu gravei uns stories, né? E fala assim, Rafa, eu não sei como que você dá conta de tudo, é muita coisa que você faz, né? Então, assim, é academia, é filho, é isso, é natação, é judô, é inglês, né? Então, é uma rotina, o Otávio na faculdade, então é uma rotina corrida. Lógico que nós, como todas as mães, acho que nesse mundo não tem uma que fala assim, eu dou conta, né? Então, sempre é humanamente impossível. Mas, como você falou, a questão a importância do sentar, tomar café, a família, né? Em um dos vídeos que eu postei hoje, eu falei exatamente isso. A questão da base. Apesar de toda a correria, não esquecer da base familiar. Então, assim, apesar de tudo, né? Eu e meu esposo, nós prezamos muito isso. Então, ele também ficou 14 anos na polícia. Ele pediu baixa exoneração ano passado, né? Então, quando foi para abrir o outro Boa. Então, assim, nós conseguimos fazer isso, né? Apesar da nossa rotina ser muito louca, eu sempre falo assim, é muito louca a nossa rotina, mas nós conseguimos sentar com os meninos, almoçar, tomar café. Nem hoje eu estava em casa, já fiz almoço. Ontem o mais velho já ficou comigo, então já faz um bolo, então faz as coisas de casa, né? Então, assim, a importância de estar com eles, a família estar juntos, e eu sempre falei, né? Eu perdi a minha mãe tem 2 meses, né? Então tá super recente. E eu falei, quando nós estávamos falando a respeito da culpa, né? A questão, assim, uma coisa eu aprendi, né? Com a perda dela, né? Assim, as mães criarem os filhos para o mundo, ter o desmame. Então, eu vejo ainda, né, gente da minha idade, por exemplo, que não tem o desmame de pai e mãe, né, ou até mais velho. Então, nós criarmos os nossos filhos, e a minha mãe acho que sempre me criou assim, né, então ter aquele desmame de pai e mãe, com a ausência a gente sabe se virar, né. Então, assim, apesar da rotina ser toda, eu não consigo ter uma rotina diária, né, então não tenho assim, hoje eu vou fazer isso, amanhã não. A mesma hora que eu tô aqui, eu já vou sair daqui, já vou pro café, então depois eu passo no bar, né, hoje o Pedro tem natação que é aqui perto, então o Otávio vai pra faculdade, depois pega, mas assim, é uma rotina que nós temos, que eu falo assim, que eu sou extremamente apaixonada por ser mãe. E detalhe, que todo mundo brinca, né, que além de eu ser mãe biológica dos meus filhos, eu tenho os filhos mais velhos, que são aqueles que acaba a gente dando conselho, sabe, e às vezes da mesma idade mesmo, né? Então, amigos que às vezes vêm querer um colo de mãe, falam, Rafa, você é a mãezona, né? Então, a gente brinca assim, que acaba tendo isso daí, né? O respeito, até os funcionários mesmo, né? De vir, eu falo assim, que eu tenho uma equipe que eu não estou todo dia nas empresas, nem eu nem meu marido. Ontem nós não estávamos à noite, nenhum dos Boas, né? Mas durante o dia, que eu também postei isso, durante o dia nós temos que trabalhar para ele rodar à noite. Então, isso é muito importante, né? Mas eu falo assim que eu sou extremamente apaixonada pela maternidade, que é uma coisa assim, que é aproveitar os passos, aproveitar tudo isso, que é encantador, né? E eu aproveitando o gancho de tudo que elas falaram e do que foi o principal, que é o seguir os primeiros passos, as primeiras palavras, né? Eu lembro bem que quando eu resolvi sair da empresa que eu trabalhava, que foi tudo meio junto, assim, eu decidi sair porque eu descobri que estava grávida e eu queria isso mesmo, porque você trabalhando como funcionário, você tem que cumprir horário, né? Aí eu falei, não, eu vou continuar trabalhando em casa, porque aí eu vou conseguir viver tudo isso e consegui, apesar de estar estudando. Eu perdi meu pai um mês depois de saber que estava grávida, foi assim, uma loucura, como sempre a minha vida, mas
a vida sempre me preparou para ser mãe. Hoje eu tenho essa noção e hoje eu tranquilizo vocês que com certeza essa culpa vai embora. Eu já estou muito mais tranquila. Não que você nunca vá sentir. Ainda, de vez em quando, você fala, ai, devia ter ficado em casa com a minha família, ou com meus filhos, ou será que estou dando atenção? Mas ela vai diminuindo, porque eu acho que quando você se dedica, que você faz um bom trabalho, você vai percebendo que tem um retorno. Mas, como eu ia falando, a vida me preparou para ser mãe, porque meus sobrinhos moraram na minha casa. Meu irmão se separou, eu ainda era criança, e a gente se criou meio junto, mas sempre com aquela confusão de que eu era às vezes irmã, às vezes tia, que eu realmente era, e às vezes mãe, porque quando eles tinham uns BO na escola, ou com os amigos, eles não iam procurar a minha mãe, que já era bem mais velha, né, que era a avó. E os pais, cada um na sua casa, eles iam me procurar. Então, eu já fui treinada para ser mãe eu ali, também né? passei por isso. Eu cuidei dos sobrinhos bebês e adolescentes, e aí quando eu conheci o meu esposo, né, que é um parceirão, eu tenho que dizer que isso faz diferença, né? Claro que no começo não era tanto, mas hoje, assim, é um parceiro incrível, que me ajuda muito nessa coisa de conseguir ser empreendedora e mãe e filha, que hoje eu sou mãe da minha mãe também, que ela tem 92 anos. Nossa. E eu cuido dela. Mas então, quando eu conheci o meu esposo, a primeira coisa que ele me disse é que ele tinha 2 filhos. Então, naquele momento, antes de decidir que eu ia namorar ele, eu tinha que decidir. Eles serão meus um dia. Eles moravam com o pai e os avós, sob a tutela dos avós, então eu sabia que eu não ia, no começo, criá-los, mas eu ia conviver, e tanto que aconteceu. Então eu conheci os meus mais velhos com 2 e 3 anos. A gente passava lá vê-los no meio da semana, passava os finais de semana junto, e só quando eles tinham 6 e 7 anos que eu engravidei do caçula, né, que é o Nicolas. E eu me sinto mãe deles. Em 2017, que a minha sogra faleceu, meu sogro faleceu em 2010 e ela em 2017, que eles foram morar com a gente. Para mim, eles já eram meus. Eles tiveram um pouco de dificuldade de entender essa diferença, porque eles estavam na adolescência, então foi bem complicado. Até a Soraya comentou se eu podia comentar aqui, com 18 anos ele desenvolveu esquizofrenia, que no começo foi muito difícil, porque a gente não sabia o que era, a gente achava, como a maioria das pessoas, né? Ele tá usando drogas, ele é um vagabundo, ele é um preguiçoso. Eu admito que como mãe, como madrasta, eu pensei nisso. Todo mundo pensava. Quando você descobre que é uma doença, que tem tratamento, hoje ele é um doce de menino, porque ele tá tratado, ele tá super bem, ele ajuda muito a cuidar da minha mãe, assim, ele tem uma paciência com criança, ele é incrível. Assim. E tudo isso foi me treinando para ser cada vez uma mãe melhor, e eu sinto eles como se eles fossem meus biológicos. Não, às vezes as pessoas, normalmente a pessoa mais velha, né, chega e fala, e o teu filho? Mesmo eu estando com os 3. Eu falo, você está perguntando dos meus filhos. Eu acho que isso também faz diferença na vida da gente, né? Eles não foram educados realmente por mim, né? Mas hoje a gente tem uma convivência incrível, rotina louca, cada um tem a sua vida. O meu esposo trabalha em 2 empregos, né? Trabalha no DR e é músico, já tocou lá no Voo. Então a gente não tem uma rotina de almoçar junto, jantar junto todo dia. É impossível. Aí o que a gente conversa? A gente tem um combinado. Final de semana, datas especiais, é da família. Não tem isso. Quer levar um amigo? Pode levar, mas não é ir na casa do amigo. Principalmente datas especiais. Final de semana de Páscoa, né? A gente saiu andar de bicicleta, todo mundo junto. Tem namorada, leva namorado, tem amigo, leva amigo. Também sou bem mãezona de todos os amigos deles que conseguem
meninas também, que às vezes não têm diálogo com a mãe, vêm conversar comigo, por toda essa bagagem de maternidade, né, que eu tenho. E a gente daí prioriza bons momentos. E eu acho que é isso, sabe? Às vezes você não consegue estar o tempo todo, porque pode acontecer alguma coisa que você não consiga estar o tempo todo com o teu filho, né? Mas a hora que você está com ele, você tem uma entrega grande, né? Eu acho que isso é o que gratifica e tira essa culpa. Hoje que eles têm, ontem eu estava indo daqui para casa, né? E daí meu filho falou, mãe, não vou ter aula hoje, vou ficar em casa. Eu falei, então, filho, prepara um café para a mãe, que eu tô chegando com fome. Cheguei lá, tinha um ovinho mexido, cafezinho. Muito bom, né? Nossa! Maravilhoso. E aí você vê, e é aquilo, é criar para o mundo. É a hora que você sabe que fez um bom trabalho, é quando eles estão se virando sozinhos, né? Eu já tô com um na faculdade, um terminando o ensino técnico, o nosso mais velho é o nosso apoio em casa. Tipo, se eu tô aqui, é porque ele tá cuidando da minha mãe. Quando eu saio para trabalhar, se eu não tivesse ele, então tudo Deus prepara de uma forma que às vezes a gente não entende no momento. Fiquem tranquilos, vocês vão conseguir. Começaram super bem todos. E como assim o empreendedorismo também dá essa liberdade, né? Eu tenho 2 também, uma menina de 12, fez 12 ontem, né, a Bia, e o Vicente, que tem 4, faz 5 só em novembro, né? E ele... Os 2 são um presente, tanto que a minha menina, então, agora entrando na adolescência, né, eu fui fazer um resgate, fui procurar as fotinhos, pensei, gente, quando que você ficou, né, coxuda desse jeito, né, com esse corpo? E ela, hoje, a graça dela, a alegria dela é mostrar para as pessoas que ela já é maior que eu, né? Então, já me passou dela, ai mãe, ela ama vir me abraçar, né? Ainda a diferença é sutil, ainda mais se eu tiver de salto, mas ela já gosta disso. E o pai é muito alto, então a tendência é que ela se desenvolva e fique bem alta, ainda mais ela gosta bastante de esportes e tudo, né? Então eu sinto assim que com a Bia eu tive mais culpa, porque na época eu estava assistente social e eu era concursada, então eu tive, né, a licença maternidade na época se estendeu para 6 meses, ainda tive a gratificação do concursado com mais 3 meses ali, então fiquei 9 meses com ela, mas quando eu tive que colocar 1 mês na escolinha, como aquilo me pesou, me culpou. E eu não desejei, até porque eu tive 2 perdas, né? Então a diferença ali da Bia e do Vicente, até ontem a gente saiu para jantar, né, para comemorar com a Bia, e estávamos compartilhando, relembrando alguns momentos, e disse para ela que o nosso desejo não era que fosse tão longo assim essa diferença da idade deles. Era para que fossem mais próximos, 1 ano, 2 de diferença. Mas nas tentativas eu acabei perdendo 2 crianças. E achei que não viria mais. Então o Vicente veio como um presente do Senhor. E ainda conto para Bia, ele é a certeza de como Deus ouve a oração de uma criança. Falei assim, olha filha, ele é a resposta da tua oração. Ela pedia muito um irmão, né? Ela queria ter um irmão. E aí veio o Vicente. Então, assim, tanto que ela dizia, mãe, você tá grávida? Eu achava que eu só tava gordinha, né? Porque a gente fica depois do primeiro com uma barriguinha. Eu falei, não, filha, não é. Cheguei a fazer exame de sangue, não apareceu no exame a gestação. E aí eu fui fazer o ultrassom, porque daí a médica falou, pode ser algum outro problema, então vamos investigar. E aí, quando eu cheguei lá, muito interessante até, a televisor estava desligado, então não vi nada, né? Ele colocou assim, por que você está aqui? Daí eu dei uma explicação rápida dele, olha aqui tá o problema. Ele, não tá ligado. Daí pediu para auxiliar lá ligar, e daí ele estava com 12 semanas. Olha, que graça. Então eu vejo assim,
a bondade de Deus para comigo, então, que foi bem os períodos que eu perdi os outros, né, que foi bem no comecinho das gestações. Então, o Senhor permitiu que fosse oculto, né, ali, que eu não soubesse, então eu estava uma vida normal ali, né, e ela, não, tem um bebê aqui na tua barriga, falou mãe, dela, tem um bebê, sabia. né, parece que as crianças sentem, Sentem. né, isso, então é muito precioso. E hoje eu sou muito grata porque o Vicente eu pude realmente acompanhar o ano passado que ele entrou na escolinha, que foi o nosso ano da abertura da loja. Então, esse lado, né? Aí quando eu engravidei dele, aí eu decidi também sair. Aí eu fiz igual você. Então, como eu tive essas perdas antes, eu falei pro meu marido, eu não consigo deixar uma criança novamente na escolinha e viver essa culpa estava pesando demais, né, pelas perdas que eu tive. Eu falei, não, esse eu tenho que desfrutar dessa criança. E aí eu pedi exoneração do meu cargo, e depois que veio essa proposta para nós abrirmos, né, a loja, o meu marido ele já empreende ali na Aquatic Lazer, há mais de 20 anos aqui, né, em Ponta Grossa, tudo, e aí veio essa oportunidade de trabalhar com móveis e decoração, falar sobre mesa posta, sobre família, tempo à mesa, que foi um presente também, e aí curti, né, hoje eu ainda posso estar de manhã em casa, faço almoço para eles, busco a minha, né, na escola, almoçamos juntos, daí levo o pequeno, daí que vou para a loja. Então, ser empreendedora também abre, né, você não ser funcionária, te dá essa abertura de horários, né, nos ajuda bastante, enquanto mães, a lidar melhor aí com essas fases e culpas, né, que a gente carrega, até porque como o mundo da gente muda com a maternidade, né, a minha visão de mundo quando eu ganhei assim a Bia foi totalmente outra. Antes eu era muito, eu tudo posso, tô no controle. Daí quando eu ganhei, eu falei, Senhor, E agora? me ajude, né? O que eu faço? Até o medo, eu não sei se vocês Sim, também surgiu o medo. Eu sempre fui, eu Exatamente. pulava de bungee jump, eu não sei o quê. De repente você começa a ter medo da altura. Eu falo que a gente meio que se protege porque eles Pra ainda proteger, precisam de proteger, você, né? Isso. Então eu não posso arriscar. E também dá o exemplo. Eu não posso fazer isso mais, porque meu filho que vai pensar? Meu filho tá vendo, eu sou ele, sou espelho para ele, então. Sim. E para a gente ir para o assunto da questão dessas cobranças e como lidar com isso, né? Quais as estratégias que vocês tiveram? Eu quero falar porque eu acredito também que toda mãe passa por isso do momento de não se reconhecer mais naquele corpo, né? Porque antes esbelece, depois você fica diferente, né? A maternidade muda a gente. Não só emocional, é físico, é mental, é tudo, né? E como às vezes a gente se esquece de si, de tão grande que é a nossa entrega, né? Como a gente precisa resgatar, né? Mas estou vendo aqui mulheres lindas, empreendedoras, né? Todas arrumadésimas. Depois a Rafa vai contar um pouquinho, eu tenho visto o perfil dela, dos emagrecimentos ali dela, né? De como Da que foi rotina. essa. E eu queria apresentar para vocês que a partir de hoje, a Carol, Joias e Acessórios, ela vai estar conosco aqui no Ruiz Decora a Mesa, nos ajudando, para ficar cada vez mais lindas com os acessórios. E eu conheci através da Rô, a Carol, há 1 ano, mas ela já empreende em Ponta Grossa há mais de 20 anos. Eu gostei bastante dela porque ela traz uma curadoria especial para você. Ela, no primeiro momento, lógico, ela tenta tirar ou ver qual é o teu estilo de joias, o que você gosta mais, se são anéis, pulseiras, grandes colares ou algo delicado. E depois ela faz uma curadoria e leva para você escolher em casa. Isso eu achei o máximo, porque uma mãe, né, gente empreendedora com o tempo corrido, aí ela deixa na loja, eu pego, daí visto, vejo se combina, né, com as coisas que eu tenho em casa e tudo. Então, super amei conhecer a Carol e indico, né, ela para vocês, né, e para todos que estão nos vendo.
E agradeço a parceria, né, a confiança aqui da Carol nos mostrando. E pergunto para vocês, né, quem quiser responder. Quais são as estratégias que você usa para cuidar de si e manter a sanidade, né? Porque a loucurada de ter que dar conta dos funcionários, eu ainda tenho um só, né? Mas a Rafa que tem, né, um monte, uma equipe, né? Como é que é são isso? mais de 30, né? Nossa. É uma equipe só no Boa, no bar, né? Só no Boa. Só no bar, ele tem, às vezes chega a equipe, tá com 22, 25, a equipe. E daí, né, aí fora, daí tem produção durante o dia, daí às vezes tem, que nessa semana precisa produzir mais, então acaba chamando o pessoal a mais, né? E aqui, e daí mais, aqui ainda é pouco, porém, ó, como vai começar a partir do almoço, então vai aumentar a equipe também, né? Então, assim, a equipe é bastante coisa, né? Mas eu falo assim, o que acontece é a questão, o dar conta é o que eu sempre falo. A gente não dá conta. Ponto. A gente tem que entender que a gente não dá conta. Ah, vai dar conta? Não, não dá conta. Mas o que você for fazer, faz bem feito. Né? Então, assim, eu brinco muito que eu tenho uma equipe dentro de casa e tenho uma equipe em cada empresa, né? Então, é a importância de mesmo em casa, né? Todo mundo ajudar, mesmo pequeno. Então, a diferença dos teus é a mesma diferença dos meus, há 8 anos, né? Então, assim, você vai ver que é muito bom. Mesmo que é uma distância grande, mas o mais velho acaba ajudando muito na criação do mais novo. Então, eu deixo ele sozinho em casa, o Otávio faz as coisas, tipo almoço, enfim, as coisas na casa, né? Então, isso é muito bom, porque ele acaba, e o mais novo acaba obedecendo o mais velho. Então, é uma coisa assim, é uma vez só que ele fala, né? Vai fazer tal coisa, já vou, irmão. Então, é uma coisa muito boa, né? Mas é exatamente isso. E a equipe também, né? Então, tendo uma equipe, mesmo uma equipe grande, dar conta de tudo isso e cuidar da gente, né? E é uma coisa que eu sempre falei. E eu falo, eu dei muitos anos de treinamento, né? Então, na época de pandemia, eu dava muito treinamento online, né? Por causa do Mary Kay, enfim, então Outubro Rosa, tudo, né? Muita parceria, Dia dos Professores. Então, eu trabalhei muito com mulheres, né? Muitos anos ainda trabalho, né? Muito com mulher, autoestima. Então, maquiagem, cuidado. Eu não gosto de maquiagem, mas vamos cuidar da pele. Então, eu trabalhei muito tempo e falo muito isso, né? Então, assim, o me cuidar. E eu, às vezes, conversando com alguns amigos, eles falam assim, ai, Rafa, eu não consigo entender o teu jeito. E eu sempre brinco, eu falo, brinco não, né? Na brincadeira ele falou assim, olha, primeiro sou eu. Como assim, Rafa? E teus filhos? Não, primeiro sou eu. Porque eu tenho que estar bem, que é bem a questão de sanidade, né? Então, se eu não estiver bem, nós como mulheres, eu sempre falo assim, se eu não tô bem, tudo desaba. É impressionante. A empresa não fica bem, a família não fica bem, nada fica bem, né? Mas então eu tenho que, lógico, eu não tô toda hora bem, mas eu tenho que pensar em mim, né? Então, por quê? Porque nós como mães, mulheres, empreendedoras, filhas, irmã, tia, né? Então, nós somos muitas coisas. Então, assim, se nós não estivermos bem, quem que vai cuidar da gente? Como nós cuidamos de quem não está bem, né? Então, assim, em primeiro lugar, tem que ser eu. Eu tenho que estar bem. Mas, gente, se eu não estiver bem, o meu filho, e se acontecer alguma coisa com ele? Quem que vai cuidar dele? Então, a questão de saúde, né? Então, assim, eu tenho que estar bem de saúde, o médico a cada tempo, tem que fazer os exames, a questão, né, de academia, eu vi muita importância disso depois de um longo período da minha mãe, então ela nunca gostou, né? Então, fazer a importância de uma atividade física, né? Mas eu não tenho tempo, gente. A gente tem tempo, né? Então, nós conseguimos ter tempo. A rotina pode ser muito desgastante, mas nós temos que tirar o tempo para a gente, fazer o que a gente gosta.
não digo uma academia, né, mas uma coisa que você goste mesmo, né, ser a tua válvula de escape. Eu acho que todo mundo merece ter a sua válvula de escape, porque a vida, além de nós como mulheres nos cobrarmos demais, porque a mulher, ela nunca tá da forma que ela quer estar. Então, assim, Satisfeita, né? é o cabelo, é a unha, é o corpo, é a barriga da gravidez, né? Então, são muitas coisas. Então, a mulher, ela nunca tá da forma, ela se cobra demais, né? Então, onde é a sua válvula de escape? Então, você precisa achar a sua válvula de escape. Onde que ela está? Eu gosto de andar na praça. Ok. Eu gosto de fazer massagem. Ok. Eu gosto de cantar. Ok. Né? Mas a mulher, ela tem que achar, acho que toda mulher, ela tem que achar essa válvula de escape dela. Ela se sentir bem. Quando você não tá assim, você tá num estresse tão grande. Eu falo assim que hoje, depois de 1 ano e meio do processo de emagrecimento, enfim, tudo isso, eu falo assim que eu preciso ir pra academia. Né? Eu aprendi a gostar. Então, quando eu tô sozinha, coloco um fone, ali, alguma coisa, esqueço do mundo. Né? Por quê? Porque a vida cobra demais. Nós nos cobramos muito, a vida nos cobra muito. Se a gente está acima do peso, você está acima do peso. Se você está magra demais, você está magra demais. Se você está sem maquiagem, você está doente, você não está cuidando de você. Se você está muito maquiada, você... Para que se enfeitar tanto? Então, infelizmente, a gente escuta muita coisa, né? Então, algumas coisas, comentários que às vezes nos deixam para baixo, né? Então, principalmente tendo empresa, então nós temos ali agradar as pessoas não é fácil. Nós estávamos falando agora há pouco sobre isso. Também. É impossível. Porém, as pessoas, elas eu não sei, é o ser humano, né? Então elas falam que hoje a internet também ajuda muito. Então elas falam o que elas querem, elas não têm filtro. A internet não tem filtro. Então ali atrás daquela página que você está lendo, ali tem uma mãe, ali tem uma empreendedora, ali tem uma pessoa que dedicou tempo para isso, né? E uma esposa. Tem uma esposa, é o que eu sempre falo, né? A gente não pode deixar. Eu sempre conversava muito com a minha mãe a respeito disso, né? Então, assim, a mulher, ela é 1 milhão, nós somos 1 milhão e uma só. Nós precisamos ser a esposa, a dona de casa, Sim. né? Então, eu tava limpando casa ontem, eu fiquei em casa limpando a casa. Eu tenho que limpar a minha casa. Você não consegue ter alguém? Até tenho, mas tem que ser eu, né? Então, assim, essa cobrança externa, e eu me cobro muito, né? Eu acho que a parte pessoal da cobrança, então, é demais, né? Então, assim, e com relação aos meninos, então, mesmo com toda essa correria, tem dias que não dá tempo, tem dias que come miojo. Não, viu? Não dá tempo, né? Come um pão, hoje vai ter que comer pão. E tá tudo bem, a gente tem que entender que tá tudo bem, que não vai ter a fruta cortada todo dia e o almoço arrumadinho todos os dias. Às vezes vai passar ali, pega um lanche no meio do caminho e tá tudo bem, né? Então, mostrar isso, eu acho que assim, vai diminuindo a culpa, né? Pelos teus ali, que nem você estava falando, né? Hoje não tenho mais. Eu falo assim, que apesar de tudo, eu não tenho culpa. Vai passar, né? Então, assim, tem que fazer tarefa do colégio, a obrigação é dele. É deles. A tarefa é deles. Né? Rafa, tem prova? Não sei. Tem que ter. Ele tem que saber, né? Então, passar isso. Então, acho que é muito importante nós, como mães, passar as responsabilidades da autonomia. A autonomia para a empresa, a mesma coisa. Né? Então, eu não estou na empresa, mas tem alguém que responda por mim. Eu não estou em casa, mas eu tenho o meu filho mais velho que responde por mim. Né? Viu? É ele que tem que fazer o exercício, é ele que tem que estudar para a prova, né? É ele que tem que fazer isso. Então, eu acho que isso acaba tirando um pouquinho o foco da gente e nós conseguimos fazer as outras coisas ao redor. Fácil não é. Se fosse fácil, todo mundo fazia. Mas é desafiador. Sim. Eu confesso que eu me deixei de lado um pouco. Era trabalho e filho, ser esposa. Daí chega um momento que você, peraí, essas roupas que eu tô usando não me representam mais.
né, o estilo de vida, mas aí você vai se redescobrindo. E eu sempre tive muitas amigas e sempre foi a minha válvula de escape, apesar de eu gostar muito eu tenho um hobby que é desenhar, né, eu desenho, mas sair com as minhas amigas é o que me faz bem. Sim, e hoje, graças a toda a internet, porque eu sou da outra geração, ainda não tinha isso. Tanto que eu acho que eu não me preocupo tanto com o que as pessoas pensam e dizem, porque eu sou da outra geração. Tipo, agora eu olho, eu vejo, eu participo, eu tento produzir conteúdo, mas eu não esquento muito, sabe? E principalmente, talvez, por conhecer, né, tantas pessoas que trabalham com mídia, assim, você sabe que são pessoas reais, né? Eu nunca fui também dessa pessoa de ter ídolos, né? Porque as pessoas que têm ídolos, elas almejam, às vezes, uma perfeição, uma coisa. Sim. Eu nunca fui muito assim, então não me cobro muito nisso. E a minha válvula de escape, com certeza, é sair com as amigas e aproveitar as redes sociais para isso também. Às vezes a gente acorda para baixo, né? Achando com cliente é muito difícil, com as pessoas é muito difícil lidar, né? E no Hoje trabalho... é especial, né? As pessoas estão um pouco tolerantes. E justamente por elas terem também muito acesso a tudo, né? Sim. Todo mundo se acha um pouco psicólogo, se acha um pouco arquiteto, se acha um pouco advogado, se acha um pouco dono de bar, né? Todo mundo quer dar palpite, né? Em tudo. Então, aí você é mais questionado que antes. Eu, como já trabalhei antes das redes sociais, era um pouquinho mais fácil, sabe? Porque era você que apresentava as ideias e tal, e hoje já não, né? A pessoa já vem com uma ideia pré-concebida, que ela nem sabe se é dela mesma, mas ela tem. E isso você tem que peneirar, né? Então, às vezes, você acorda e, primeira mensagem que você vê já é um cliente te esculachando ali, né? E aí você, peraí, mas o que é pra mim e o que é dele, né? Primeira coisa que você tem que pensar. Aí quando você fala com as suas amigas, sem nem chegar no escritório, parece que já te tira. Falou com uma, tirou um pedaço do peso, fala com outra, já tira mais um pouco, e é isso. E aí você respira, responde, aí a pessoa já se acalma também, né? Porque às vezes ela estava com outro problema. Normalmente é isso, né? Normalmente não é com você. E estoura em você. E aí a coisa vai. Então, sair com as amigas, conversar com essas mulheres maravilhosas. E eu tento muito, ao empreender, tentar indicar mulheres também. Os homens que me perdoem. Tem muitos homens competentes e tal. Mas se eu tiver uma empresa de uma mulher que eu já conheço e tal, e uma de um homem, sinto muito. eu gosto muito disso. Eu acho importante você valorizar. Até porque eles não têm culpa, mas eles nunca vão nos entender completamente. Porque eles não têm essa... Até, e eu vivendo no meio de muitos homens, né? 3 filhos e um marido, e eu tenho muitos sobrinhos, homens também, que conviveram e convivem muito comigo. Eu até aprendi a separar um pouco, porque eu era muito de estar fazendo várias coisas ao mesmo tempo, né? Comendo, respondendo WhatsApp, fritando uma coisa para o resto do almoço. Hoje eu vejo que eles priorizam. Né? E eu faço um pouco isso. Então, você pega um pouco dessa masculinidade da parte boa deles, que é se separar as coisas mesmo. Eu estou fazendo isso, estou fazendo isso. Abrir a caixinha e fechar a caixinha. Fechou. Agora vamos fazer outra coisa. Claro, de vez em quando eu me pego fazendo 1 milhão de coisas. Daí, até as minhas próprias amigas, segura a roupa, é menos roupa. Aí opa, vamos centrar de novo. Mas isso, e fazer exercício físico é uma coisa que você falou, que eu acho também que é muito importante. Eu não gosto de academia, eu gosto de andar de bicicleta, não tenho bicicleta. Então, graças a Deus, agora tem bicicleta para alugar. Você vai lá, aluga, anda, depois devolve, tá de boa. E eu faço exercício em casa. Eu achei que não funcionaria. Mas é uma coisa que você transforma em hábito. É maravilhoso. Sabe? Eu faço não é para eu ter, exercício. sabe, ser um corpão, mas é para você ter mobilidade. Que eu vejo que minha mãe sofre muito com isso. Pela idade que ela tem, o maior problema, ela é lúcida,
mas ela não consegue se movimentar muito bem mais. Então, hoje eu vejo que isso é primordial. Saúde, né? Ter Não é saúde, estética. É saúde. Exatamente. Eu acho Quer que eu... comentar isso? Não, acho que não. Então, aí, pra gente indo, né, caminhar para o final, se vocês quiserem estar comentando, eu vou deixar em aberto, né? Se alguma lição que a maternidade te trouxe, um conhecimento que você pôde aplicar nos teus negócios, né, no teu empreendimento, na tua vida profissional, ou se vocês querem falar algo, né, destacar como dar conta, né, dar um conselho aí para as outras mulheres de como dar conta de ser mãe e ser empreendedora, ou destacar algo, alguma receita, um item do seu empreendimento, né, falar algo aí agora igual né, a Rafa pode contar um pouquinho mais, onde que vai ser, como que vai ser, ter a loja física, porque as pessoas às vezes, né, te buscam ali e ficam procurando, cadê o endereço dela, né, para pedir, né, contar sobre isso, a Rafa contar um pouquinho mais da proposta, né, do Cafés e Vinhos, do Boa Cafés e Vinhos, daí a Rô contar um pouquinho das 7 e 4, né, do Espaço 4, podemos seguir nessa linha, então? Sim, podemos. Qual das perguntas você gostaria que eu direcionasse a questão? Você escolhe. Então vamos lá. Vou deixar livre. Já pode contar onde é que vai ser. Você conta onde vai ser e encaixa, então, o que a maternidade trouxe que você pôde colocar no seu negócio. Sim, eu vou dar o spoiler que vai ser aqui no Estrela. Opa, pertinho. Pertinho da gente. Olha, vamos poder ir lá. Perto de vocês e não perto de mim, porque eu moro no Jardim Carvalho. Mas isso não tem problema. Com relação à maternidade, conciliar com a minha empresa, por enquanto, como eu disse, né, tem sido tranquilo. Meu filho é uma criança muito tranquila e colabora muito. Eu lembro que quando eu participei de um primeiro evento, que eu não pude levá-lo, eu fiquei péssima, não me senti bem e cheguei a me perguntar se eu estava abandonando o meu filho. Eu chorei muito em deixá-lo. E liguei para o meu esposo e ele falou algo que foi muito comentado aqui hoje. Ele falou, Rafaela, você quer dar conta de tudo e não pode ser assim. E o dar conta de tudo, isso é uma herança minha de mãe e pai. Porque eles sempre foram assim. Minha mãe que não me escute depois, mas ela era insuportável com escola e trabalhava muito e cobrava que a gente já estava na adolescência, queria sair, ela não deixava. E eu fico pensando, gente, como que minha mãe dava conta de tudo e ainda era um saco? Que não... Eu acho que é o problema de mãe de Rafaela, né? Mãe, tudo que você fala, a minha também. Meu Deus! E meu pai às vezes falava, não, Melinha, deixa. Não! E assim, eles sempre trabalharam juntos. E esse dar conta de tudo, né? Isso foi um peso, acredito que seja um fardo, que minha mãe colocou nas costas de forma inconsciente de cada um dos filhos. E de nós 3, porque nós somos 3 irmãos, acho que eu é a que mais levo isso a sério, sabe? Minha irmã não, minha irmã já é mais tranquila, vamos dizer. Mas minha expectativa é de que eu não corte o cordão umbilical por enquanto, que eu consiga... Mas vai alongando. Que eu consiga cuidar do Davi, cuidar do meu empreendimento. Já estou tentando me organizar para conciliar as atividades dele com
com o horário de funcionamento da loja. E é isso, o conselho que eu deixo para mim, Primeiro, para mim, e para todas as mães, se cobrem menos, que a gente mais dá leveza. conta, É. a gente dá conta. E você é uma ótima mãe da forma com que você com que você exerce a maternidade, e por mais que a sociedade venha te Queira cobrar, trazer um Com moldes, peso, né? né? sim, Muitos moldes, né? como isso, a gente tem que olhar para o nosso interior, para as nossas raízes, e o principal é eu ter a certeza de que eu estou trazendo princípios para o meu filho, sabe? Que se eu tô criando uma base forte para ele, assim como os meus pais fizeram isso para nós três, se eu vou conseguir trazer isso para o meu filho, então eu acho que se eu conseguir, tá tudo certo. Isso vai se tornando mais leve com o passar do tempo. É isso. Verdade. Continuamos nessa pergunta, você quer mudar? Quer começar contando um pouquinho da Como que vai proposta ser? do Boa? Do Isso, Boa. aham. Então assim, o Boa surgiu muito rápido. Então não tínhamos planejamento, não tínhamos expectativas de abrir outra coisa. O Boa foi o filho não planejado. Então, assim como, né, quando nós abrimos pandemia, questão de 1 mês e meio, nós abrimos a pizzaria, né? Então foi tudo muito rápido. Porém, o Boa agora não foi planejado e ele não era para ser o que ele é. Então, mas que loucura é essa, né? Então, o que acontece? Tinha um espaço ali, né? Tinha um café, uma franquia, porém ficou aberta pouco tempo, assim, acho que uns 40 dias. E acabou que o dono do imóvel era, né, não lembro que cunhada dele ali e tal. E ele ligou pro meu marido, ele já queria uma oportunidade em outro imóvel pra gente e tal. Na época ele foi lá no restaurante no Garden, né, nós ficamos 2 anos administrando lá. E aí ele foi querer falar com meu esposo lá, tal, né, tentando marcar, mas não conseguimos, realmente. E eu falo assim que tudo tem as mãos de Deus, né? Como você comentou ali, tudo, Deus vai caminhando, e eu sempre falo, coloca o pé, ele coloca o chão e vai, né? E aí foi num sábado, eu tinha batizado, nós íamos ser padrinhos, ele comentou na sexta-feira à noite, e nós falamos assim, vamos lá ver amanhã, tipo, vamos, né? Aquela coisa assim, não vamos fazer nada depois mesmo, vamos lá dar uma passadinha, vamos olhar. E aí chegamos, tomamos café, né? O batizado foi acho que 2 horas e tal. Umas 4 e pouco, fomos ali no imóvel, tudo. E ele comentou sobre o imóvel, sobre isso. E, tipo, tá bom. Mas não brilhou os olhos, não imaginei. Era um café. E por ser franquia, e era de pão de queijo, né? Então, aí é uma coisa que assim, não agradou muito, né? Porém, fomos conversando, não sei se durou 15 dias a conversa, até alinhar tudo, porque até gostei, de repente bacana, mas tinha que sair de franquia. Então é um processo um pouquinho demorado, tudo, né? E aí acabamos aceitando, ligamos pro meu chefe de cozinha, ele é do Garden e do bar, e falei, viu, o que você faz das 7 da manhã, meu marido até às 4 da tarde, porque às 4 ele vai pro Boa, né? Então das 4 até meia-noite. E sábado, domingo, ele vai pro Garden, né? E aí, o que você faz das 7 da manhã até às 4 da tarde? Dele, nada, por quê? Aí eu falei assim, nada, você não tem compromisso, nada? Daí eu falei, não, até às 2. Então vamos colocar até às 2, que daí dá tempo de descansar um pouquinho e às 4 começar no outro, né? E dele, por quê? Eu falei, não é nada. E assim, fomos mais uma semana, né, nessas conversas, e acabou que deu certo de fechar o negócio que seria ali. E começamos a reformar o prédio, o imóvel, né? O imóvel todo branco, tudo. E era tudo aberto, então assim, nós vamos conseguir, eu fui tirando muitas fotos e colocar o antes e o depois,
né, que foi reformado, era uma casa muito mais velha, tudo, então eu brinco assim, aquele piso de vó, né, lá fora, aqueles quadradinhos, aquelas coisas, eu não sei o nome, né, que tem. Ladrilho. Isso aí. Então, assim, era muito antigo o imóvel, tudo, né, e nós fomos reformando. E nisso, vamos continuar com a ideia do café. Então, a ideia era abrir o café de manhã mesmo, né, e até... é perto do UPA, Unimed, escritórios. Então, a ideia era essa. Porém, nós tivemos uma reunião com o marketing e ele falou assim, e quem que vocês vão atender? Os pacientes ou os médicos? E aí, nós paramos, e aí? Então, ele falou, a partir daí, vocês têm que montar a estratégia do negócio de vocês. E foi uma coisa assim, aquele baque. Por quê? Porque hoje o bar, ele atende todas as classes, né? Então, nós temos desde o médico até o paciente, né? Então, assim, porém, não que ali não seja assim, porém, moldar de uma forma diferente. E nisso, nós começamos a pesquisar restaurantes fora, né? Então, fizemos aquele trabalho da faculdade, a pesquisa de campo. Fomos para Curitiba inúmeras vezes, começamos a buscar, as redes sociais nos ajudam muito, né? Claro que não é experiência, mas buscar ideias de restaurantes fora. E aí que o café, então já tinha o nome, Boa Cafés e Vinhos. Porém, o café foi ficando segundo plano. Então a gente só fala assim, eu tô no café. Porém, o café, mesmo que era a ideia do café inicial, ela acabou mudando tudo. E aí nós começamos a mudar toda a questão arquitetônica, não sei se é essa mesma palavra, né, dali e tal. Então, da forma, da parte interna, o que nós tínhamos que fazer, reformamos tudo. E aí foi onde conheci a loja, né? Então, a questão das minhas cadeiras ali do Boa Cafés e Vinhos, tudo de lá, né? Então, assim, não tem quem chegue e não fala assim, meu Deus, que cadeira maravilhosa, que ela faz assim também, né? Então, ela vai de um lado para o outro. E aí, começamos a ter experiências, desde tonalidade, enfim, tudo isso. O que nós íamos atender, qual era o nosso público, trazer coisas diferentes. Nós, infelizmente, estamos acostumados, quando nós saímos fora da caixinha, a ver coisas diferentes. O pontagrossense, ele é muito tradicionalista, então ele tem essa coisa muito ali no seu quadrado, né? E aí veio a ideia dos pratos à la carte, então uma coisa mais para você sentar, ter reuniões de negócios. Então ele veio uma coisa mais tranquila, diferente do outro, que música ao vivo todos os dias, né? Então ele veio com isso, e aí no meio do caminho, vamos abrir à noite para jantar, que abrimos um mês, né? Está indo para um mês à noite, e a ideia seria abrir já para o café, porém vai ser em período integral. Então, digamos assim, o café, se você quiser chegar de manhã ou à noite, tomar um café, um cappuccino, um cardápio de café, ele tá full das 11 às 11h30, assim como os pratos à la carte. Quero chegar às 5 horas da tarde, quero comer um peixe, eu quero comer um risoto. Vai ter Qual também. que vai ser o horário de funcionamento? Das 11 da manhã às 11h30 da noite. Olha. Então, o tempo todo. Aí, somente das 2 às 6, que é um período curto, das 3 às 6, desculpa, aonde vai ter um período curto, que seriam os pratos do café mesmo. Né? Então vai ter um cardápio específico do café, né? Que é um cardápio diferente, né? Do café, que eu falo assim, da parte do lanche, né? De fazer a produção ali. Agora o restante fica o tempo todo aberto. E aí que veio totalmente diferente, né? Uma cara diferente, tudo, né? Você chega lá, eu falo assim, que quando você só passa ali na frente, você só vê que é ali.
né? Ah, é só ali em cima, daí você entra, é enorme lá embaixo. Aí tem toda aquela sacada toda coberta, onde vê o pôr do sol, né? Então ficou um espaço ali aconchegante, acolhedor, né? Então, assim, a questão de família, sair jantar, não tem, né? Aqui não tem o hábito de sair jantar. É difícil, né? Ah, pega um lanche, iFood, alguma coisa assim, né? Mas é o hábito, eu tava conversando com muitos clientes, né, que acabam indo. Então, assim, é tranquilo, sabe? É um lugar que, por incrível que pareça, você falou das mulheres, o meu público maior está sendo mulheres. Grupos. Gente, é impressionante. É sim. assim, é 5, 6. Esses dias tinha 2 mesas, uma com 6 e uma com 5 mulheres, uma do lado da outra. Então, 2 mulheres que saem, vamos sair comer alguma coisa. Eu acho que sentem ali à vontade, aquela, né, sair, mas assim, e tá aumentando, acho que muito isso também, né, das mulheres. Mas assim, o meu público 2 homens é muito mais difícil. Agora, 2 homens no Boa é muito mais tranquilo, né, no outro. Mas 2 mulheres, um grupo de mulheres, no caso, sabe? Então, meu público, ele tá sendo esse também. Então, tá sendo muito bom, né, assim, de ver ali todo esse preparo. Então, a partir de amanhã, né, então, nesse mês, né, agora o mês de maio todo, né, Dia das Mães, então vem muitas coisas, datas comemorativas. Então, no domingo do Dia das Mães não vamos ter, né, não abrimos no domingo, então é somente de segunda a sábado. Mas eventos, Dia dos Namorados, estamos tendo muita procura, né, pedido de namoro e aniversário de namoro e de casamento quase toda semana. Teve um dia que nós tivemos 3 aniversário de 10 anos, sabe? Então tá sendo bem bacana. Que legal. E eu vou falar um pouco mais sobre o nosso escritório. Assim, o que eu fiquei pensando na sua pergunta, né? O que a maternidade trouxe para o empreendimento? Eu acho que isso de ter 3 filhos, cada um com uma personalidade completamente diferente, por mais que a gente crie da mesma forma, né? Com os mesmos costumes, como nós somos em 4, mas às vezes trabalhamos em 7, isso dá um pouco de jogo de cintura para a gente saber lidar com as pessoas, porque nem sempre todo mundo está bem, ou cada uma tem um estilo também, uma é mais quietinha. A gente foi, e eu consigo meio que ir direcionando as meninas também, para cada uma ir para uma parte, né? Nós 4, a gente já sabe quem que eu já sou a que vai resolver problemas de obra. Normalmente, problema de obra sou eu que falo com o cliente. Quando é a parte de criação, é mais a Mônica e a Ana. A Jo já gosta mais da parte de detalhamento. Então, isso eu acho que veio disso também, porque eu acabo que meio que conseguindo conciliar isso, né? A psicologia de mãe da gente ajuda muito, né? E fico muito feliz que, além agora de eu frequentar a loja da Soraya, eu vou ter mais 2 lugares com as minhas amigas. Porque na loja da Soraya, nos eventos, a gente acaba fazendo grandes encontros de mulheres, né? Ainda não conseguimos ir às 4, né? Numa delas soltou ela, na outra fui eu e a Mônica. Mas a gente é sempre muito bem-vindo. Muito obrigada pelo convite. Adorei conhecer vocês, estar por aqui. E quando precisarem de projetos, por favor, procurem o Espaço 4, que é aqui na Hive Coworking também, na sala 6. E é isso. Adorei estar nessa mesa, que a comida tá uma delícia também. Depois a gente detona. Foi muito bom, muito gostoso. É como estar com amigas, né, em um espaço, sabendo um pouquinho mais de cada uma, como é precioso. E eu gosto também de compartilhar histórias, porque a gente vê, não é só comigo que acontece. Como é importante isso, como isso faz cessar um pouquinho da culpa. Sim. Né, de nós mulheres. Aí você vê, ela também passou por essa dúvida que eu tenho, ela também passou por essa insegurança, ela também tem que, né, deixar algo para fazer
outra coisa melhor ou priorizar, né? Como a gente precisa disso, né? Nós mulheres. E eu também, quando eu proponho as perguntas, eu pensei sobre isso mesmo, como a questão dos filhos nos permite valorizar cada um por ser único e especial. Né? Como aqui nós temos duas Rafaelas completamente diferentes, distintas, né? Cada uma com a sua história, com a sua beleza. Como isso é precioso, né? Então, muito obrigada, meninas, por esse tempo. Eu que agradeço. Né, podemos estar aqui compartilhando e quero todas as coisinhas mineirinhas, né? Quero ir, né? Em breve. Acredito que segunda semana de maio eu consiga inaugurar. Tá pertinho. Tá. Bom. Então, Mineiro fala pertinho. Tá pertinho. Pertinho. Mas o pertinho de Mineiro É 10 longe. quilômetros. É longe. A gente tenta simplificar muita coisa, mas... Curtar. Então, obrigada, meninas, e que Imagina. essa nossa conversa possa ecoar até a sua casa e você possa ter sido edificado por essa conversa também. Obrigada. Né? Obrigada. Vamos fazer um brindezinho para nós finalizarmos. Ai, Aê!